Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui na nossa escola bíblica. Hoje nós vamos para a segunda parte, tá bom? Do nosso tema que é Israel, tá certo? Se você ainda não viu a primeira parte, falando quando a gente começou a falar sobre o livro de Israel, vai lá, perdão, vai lá, volta um pouquinho na nossa aula aí, tá bom? Que tem uma aula anterior para que você possa estar atento ao que nós falamos na aula anterior e que a gente possa concluir agora. Tá bom, queridos? Amados, vamos orar mais uma vez, como sempre temos costume de entregar a Deus esta aula tão abençoada. Oremos, Pai amado, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens sido misericordioso para conosco, Pai. Tu tens falado ao nosso coração. Deus, tu tens mostrado, Senhor, Pai. Coloca no nosso coração o desejo de aprender mais da tua palavra. Pai, que tudo aquilo que nós venhamos a fazer, que seja para honra e glória do teu santo nome. Que cada mente, Senhor, cada coração aberto nesse momento para ouvir a tua palavra, possa ser, Deus, uma terra frutífera para que possa germinar a tua palavra. É assim que nós te oramos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, na aula anterior, nós vimos aí um pouco sobre a questão de Israel, né? De onde provém o nome Israel. Nós vimos também qual o significado do nome Israel, se Deus tem algum tipo de aliança com esta nação. E hoje nós vamos falar um pouco da importância de Israel, porque Israel ela é tão importante ao ponto de sempre estar continuamente sobre o foco da mídia e de outras nações. Queridos, Israel é um país com um território pequeno, né? Entretanto, todos os dias, na maioria dos jornais, no rádio, na televisão, nas revistas, especialmente na internet. O território de Israel, mesmo sendo tão pequeno, diariamente ele é elogiado, ele é criticado, ele é zombado, acusado, culpado, comentado. Ou seja, Israel está sempre em constante foco da mídia e de outras nações. Então, qual é a importância dessa nação? Primeiro, queridos, Israel é o povo de Deus. Isso é claro, isso é nítido. Foi o Senhor quem formou Israel, dando-lhe um propósito especial para abençoar todos os povos, não somente na dimensão espiritual, mas também nos aspectos social e material. E Deus faz Israel crescer em todos os aspectos. Ele multiplica os descendentes de Abraão como as estrelas do céu e jamais deixa de abençoá-los. Isso a gente vê lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículos 10 e 11. A gente vê Isaías, capítulo 26, versículo de número 15. Então, queridos, por que Israel é tão importante assim? Primeiro, queridos, Israel é importante espiritualmente. Lembre disso, Israel é importante espiritualmente. Deus disse que abençoaria todas as nações. Olha o que Deus disse, que abençoaria todas as nações por intermédio de Israel. Mas como? Como? Usando a Bíblia como ferramenta para tal, a gente consegue entender isso. Os escritores da Bíblia, judeus, os sacerdotes, judeus, os profetas, os grandes mensageiros do Senhor, pertenciam ao povo israelita. O homem mais especial, mais importante do mundo, o mais sublime e incomparável, tem descendência israelita, que é o Senhor Jesus Cristo. No fim dos tempos, a bênção espiritual proveniente de Israel alcançará o mundo inteiro. Todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares serão abençoados por Israel. Eu não estou dizendo que é Israel que abençoa, quem abençoa é Deus, mas
lá no livro lá no Velho Testamento, perdão, que eu sou péssimo de memória para referências, Deus deixa bem claro que abençoaria todas as nações da terra. Só olha, Abraão, benditas serão todas as famílias, as que eu amaldiçoarei, as que te amaldiçoarem, mas também abençoarei as que te amaldiçoarem. Então Israel, ela é importante espiritualmente, porque Deus disse que abençoaria todas as nações por intermédio de Israel. Israel também, queridos, ela é importante politicamente. A localização geográfica de Israel é estratégica. Porque se você prestar atenção, a localização geográfica de Israel, se a gente for comparar, é no centro da terra. A profecia bíblica declara que Israel é o coração dos povos. O panorama político mundial, ao longo dos anos, tem sido e continuará sendo até o fim dos tempos profundamente influenciado pelas decisões políticas que acontecem no Oriente Médio, especificamente em Israel. Então, quando a gente pega o panorama político mundial durante todo esse tempo que nós vivemos, a gente vai ver que as decisões que são tomadas no Oriente Médio, especialmente em Israel, afetam toda a humanidade. Então, se a gente for assim falar, nós podemos dizer que o relógio, digamos assim, profético, digamos assim, intelectual, político e econômico do mundo, sem nenhuma dúvida, é a nação de Israel. Se a gente olhar para Israel, a gente vai conseguir entender melhor o Apocalipse. Se a gente observar a nação de Israel, a gente vai entender que todos os segmentos políticos mundiais obrigatoriamente atentam para o que ocorre em Israel. Então Israel ela é muito importante, muitíssimo importante politicamente. Algumas vezes, como nação, Israel ela foi até expulsa literalmente do seu território. Foi levada cativa, explorada, perseguida, odiada por muitos povos. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, você vai entender isso. Durante 430 anos em que o povo hebreu viveu como estrangeiro lá no Egito, ele foi escravizado, saindo de lá para retornar para onde? Para a sua terra, sob a liderança de Moisés. No ano de 722 a.C., a população do reino de Israel, representado pelas 10 tribos, perdão, a população de Israel, representada pelas 10 tribos do norte, ela foi levada cativa pela Síria. E entre os anos 605 e 586 a.C., a população de Judá, que era representada pelas tribos do reino do sul, foram escravizadas pela Babilônia. Então a gente vê assim que de algumas vezes a nação de Israel foi expulsa. O Império Medo-Persa, Deus usou ali, no ano 539, Zorobabel, então Esdras e Neemias, para que eles pudessem reconduzir o seu povo de volta ao território. A última saída dos israelitas do seu território, que a gente pode entender, ocorreu literalmente no ano 70 depois de Cristo, sob a imposição dos romanos. E o regresso de Israel à sua terra começou no ano de 1871, depois de Cristo. Depois de Cristo. Então Israel é importante para a gente ver que muitas decisões políticas estão voltadas para Israel. Não é à toa que ela sempre foi expulsa, sempre tentaram conquistar. Muitas vezes o povo de Israel foi levado, sim, saiu da sua terra, foram expulsos, mas Deus sempre trouxe o povo de volta. Sempre trouxe o povo de volta. Então, algo importante é que no ano de 1947, sou ruim de data, mas acho que foi em 1947, as Nações Unidas recomendaram que a Palestina, se você acompanha os noticiários, você vai ver que ali é constante guerra nesse local ali da Palestina, e no ano de 1947, as Nações Unidas recomendaram que a Palestina ela fosse administrada por um Estado judeu, um Estado árabe e pelas Nações Unidas, com sede do governo, sabe onde? Em Jerusalém. E algo interessante é que quando isso aconteceu, quando as Nações Unidas recomendou que a Palestina fosse administrada pelo Estado árabe, pelas Nações Unidas, e mais também pelo Estado judeu, essa repartição, a princípio, ela foi até aceita por alguns líderes. Só que
depois foi rejeitada pelos líderes árabes. E houve uma guerra civil, que durou um ano, foi de 1947 a 1948. Que terminou, essa guerra terminou exatamente com o grito, digamos assim, a declaração de independência de Israel no ano de 1948. Só que quando Israel declara sua independência, no dia seguinte, os árabes, que eram vizinhos de Israel, atacaram o país. E desde então, desde esse momento, travou-se aí uma série de guerras com os países vizinhos e vem até hoje. E até hoje vem tendo guerras em Israel. Então a gente entende, queridos, que Israel era importante espiritualmente, que Israel era importante politicamente, mas que Israel ela tem um futuro maravilhoso. Sabe por quê? Israel também ela é importante intelectualmente. Intelectualmente. Qualquer pessoa com uma pequena parcela de conhecimento sabe da importância cultural dos judeus. Como um dos povos mais antigos, Israel vem dedicando-se ao estudo das ciências humanas em todas as áreas do conhecimento. Os filhos de Abraão participavam ativamente. Os filhos de Abraão, se você for ler a Bíblia, você vê que eles eram inteligentíssimos. E a maioria dos judeus, ao ser abordada sobre qualquer assunto, tem sempre uma orientação e sempre tem uma resposta. Se você for conversar com um judeu, pelo menos foi o que eu peguei de informação, qualquer coisa que você for conversar com ele não pode ser um mestre naquela área, mas algo ele vai entender. Sabe por quê? O sistema educacional implantado em Israel e em todas as escolas judaicas no mundo inteiro obedece um padrão de ensino globalizado. Os estudantes, eles aprendem 2 a 3 idiomas. Aqui, para a gente aprender o português é ruim. Os estudantes lá aprendem de 2 a 3 idiomas, geografia, matemática, informática e outras matérias, tudo ao mesmo tempo. Esse sistema de ensino que existe lá em Israel vem sendo assim vem provando a sua eficácia, vem provando que realmente é um ensino que deve ser copiado, formando então homens e mulheres capacitados com uma cultura geral, preparados para as diferentes funções da vida. E sabe por que o povo de Israel é tão importante? Porque Deus disse isso. Provérbios capítulo 4, versículo ao 13, vai falar que a sabedoria é um dom de Deus. E o povo de Israel é o povo de Deus. Por isso que ela é tão importante politicamente, por isso que ela é tão importante espiritualmente, por isso que ela é tão importante intelectualmente. Mesmo passando por todos esses problemas, muitas vezes sendo expulso da sua nação, Deus sempre fez com que o povo retornasse. Esse povo nunca deixou de ser guerreiro. Nunca deixou de lutar por aquilo que eles acreditam. Aí talvez você pergunte assim, Flávio, mas se o povo de Israel, se teve tantas dificuldades assim, então por que existe, e o povo de Israel é um povo tão inteligente, que contribui muito com o mundo, tal, por que existe tanto ódio contra os judeus? Porque Israel vem sendo ameaçado desde a sua formação. Eu quero que você entenda isso. Aqui a gente está falando alguns contextos históricos, mas tem tudo a ver com a Bíblia. Tá? Tem tudo a ver com a palavra de Deus, porque Israel vem sendo ameaçada desde a sua formação. É por essa razão que o Senhor se coloca como seu protetor. A gente vê lá em Salmo 121, versículo 4. Em várias ocasiões, Israel tem sido vítima de ódio e de destruição. Foi o que ocorreu, por exemplo, com ali, não sei se vocês lembram, a história da rainha Esther no ano 480 a.C. Então, ali ocorreu o que queriam aniquilar, tinham um ódio contra o povo de Israel, queriam destruir o povo de Israel. Quando Amã tentou ali, por meio de um decreto real, eliminar a nação judaica. A história dos povos volta ali do ano de 1165, antes de Cristo, vai registrar algumas atividades também de um monarca chamado Antíoco Epífanes, que profanou o templo dos judeus. E a intenção deles era aniquilar totalmente Israel. Rapaz, se um país de grande potência eu vou aniquilar o Brasil, é ligeiro demais. Agora eu quero ver aniquilar Israel. Não aniquila. Herodes era um rei ímpio.
E o que é que ele fez através de um decreto? Ordenou a morte de todas as crianças israelitas do sexo masculino. Se nascessem apenas meninas, aí a gente vê a questão também porque era a vinda do Cristo, do Rei, do Messias, do Salvador. Mas como é que iria dar continuidade à nação de Israel? Na era moderna, se a gente for falar algo mais recente, digamos assim, Hitler tentou destruir os judeus, aniquilando mais de 6 milhões deles nos campos de concentração. Então Israel, ela é odiada porque serve ao único Deus. Os judeus, eles não aceitam outros deuses, a não ser o Criador dos céus e da terra. O único Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Senhor Jesus, sendo judeu, porque esse Jesus era judeu, ele tinha descendência judaica, veio da linhagem de Davi. Ele sendo judeu, ele foi vítima de perseguição, de calúnia, chegando ao ponto até de ser morto na cruz do Calvário. O mundo o odiou. A própria palavra deixa bem claro que ele veio para os seus, mas eles não o receberam. Até membros da família rejeitaram Jesus como Messias. E ele avisou que essa situação ocorreria com seus irmãos judeus e com todos os seus seguidores. Deus deixou bem claro, olha, porque vocês me amam, vocês serão presos, perseguidos, traídos, muitos seriam mortos, odiados por todos os povos, por causa do nome dele, é o que a Bíblia fala. Então, Israel vem sendo alvo de perseguição desde a sua formação. O diabo ela nunca desiste da sua campanha maligna para destruir o povo de Deus. E por que tanto ódio? Porque existem nações que querem fazer desaparecer a nação de Israel da terra. A importância, o peso espiritual dos judeus é a principal razão e motivação para a vontade de eliminar Israel. Imagine aí você o que ocorrerá no mundo religioso quando os judeus começarem a construção do terceiro templo. Imagine aí, se já existe uma perseguição grande aos judeus, se já existe uma perseguição grande religiosa aos judeus, quando eles construírem o terceiro templo. Quando isso acontecer, todos os segmentos sociais na Terra serão profundamente abalados. Todos. Este fato em si vai provocar uma onda de ódio mundial contra os judeus. Nós nunca podemos esquecer que uma das principais metas do diabo é a aniquilação total de Israel. Que a salvação vem dos judeus. Salvação, entenda o que eu estou dizendo, vem dos judeus. Entenda bem o que eu estou falando. A salvação vem de Cristo. Mas Deus, quando chamou Abraão para formar, sai da tua terra, da tua parentela, que de ti eu formarei uma grande nação. Olha as estrelas do céu, as areias do mar. A partir daquele momento ali, Deus disse, olha, eu abençoarei todas as pessoas através de você. Ou seja, através do povo dele. Nunca podemos esquecer disso. Que as principais metas do diabo, uma das principais metas do diabo é aniquilar o povo judeu. E a gente vai ver isso acontecer no fim dos tempos. Mas, Flávio, se é uma das metas do diabo, Israel será destruída, então, como nação, queridos, diante de tanta perseguição premeditada e diante de tantas perseguições contra os judeus, será que Israel vai conseguir resistir? Meu irmão, a imprensa mundial noticia diariamente. Diversos grupos políticos, religiosos, sociais pregam a liquidação, o desaparecimento da nação de Israel. Há grupos religiosos fortíssimos investindo milhões de reais na formação de inimigos específicos contra o povo de Israel. Só para você ter uma ideia, grupos terroristas de várias nações, a maior parte do Oriente Médio, chegaram ao absurdo de convencer pessoas, muitas delas jovens, a tornaram-se homens e mulheres bombas. Tais pessoas odeiam terrivelmente Israel. E eles fazem ataques suicidas, elas morrem, só que Israel continua vivo. Olha só o ponto que as pessoas chegam a odiar Israel, colocar bomba no seu próprio corpo para sair explodindo essa nação. E de acordo com o que está escrito na Bíblia, Israel nunca será destruída como nação, nunca. Ainda que o mundo inteiro se levante contra ela, Israel será guardada pelo Senhor. No capítulo 12 de Apocalipse, quando a gente vai ver ali a visão de João,
é descrito é descrito ali que o apóstolo ele contemplou uma mulher grávida, prestes a dar à luz um filho. Essa mulher simboliza exatamente a nação de Israel. E no instante crucial em que ela e a criança poderão ser destruídas, nos montes de Israel, aparece então o Messias com a igreja, com os anjos e os exércitos celestiais prontos para defender Israel. Então, queridos, no decorrer dos anos, pelo menos 3 vezes, Israel foi levado ao cativo, enfrentando ódio, perseguição e uma campanha mundial visando a sua aniquilação, mas tem sobrevivido como nação. Tem sobrevivido. E o último intento, a última tentativa do diabo para destruir Israel vai ser exatamente na guerra do Armagedon. Vai ser no final dos tempos. Zacarias 13, 8 e 9, eu consigo ali entender, se você quiser dar uma lida, que neste confronto aí do Armagedon, 2/3 dos judeus morrerão. Entretanto, 1/3 será poupado. E assim a nação de Israel será preservada. Flávio, mas aí você está falando a questão política, você está falando a questão espiritual, você está falando de perseguição, mas e a parte econômica? Qual a relação entre Israel e a economia mundial? Queridos, os judeus eles desenvolvem um papel importante nas ciências humanas, na política e também, como não poderia deixar de ser, na economia mundial. Vários estudos comprovam a presença dos judeus de forma fundamental no setor econômico. Não só quanto aos processos de produção, de agilização, mas essencialmente quanto à implementação executiva da economia. A maioria das transações financeiras que ocorrem diariamente no mundo são operadas por judeus, envolvendo cifras assustadoras, cifras altíssimas. Os maiores projetos políticos, sociais, científicos, direta e indiretamente ligados às finanças mundiais, são patrocinadas pelos judeus. Israel, mesmo sendo uma nação pequena, detém o controle de boa parte das finanças mundiais. Segundo alguns economistas, eles dizem que quem tem dinheiro dá as ordens. Então, qualquer estudo, pesquisa ou investigação no mundo financeiro irá revelar a presença atuante dos judeus nas decisões mais importantes da humanidade na questão financeira. O maior negociador de ouro do mundo é Israel. A maioria das patentes, as mais lucrativas procuradas pelas pessoas, pertence, sabe a quem? Aos judeus. Provavelmente, somente com o lucro de tudo que Israel tem patenteado, a nação de Israel poderia viver sem preocupações financeiras, só pelo que eles já patentearam. Israel está em primeiro lugar dos países do Oriente Médio no índice de desenvolvimento humano publicado pela ONU. Além de ser o país que é considerado ali pelo FMI uma das 34 economias avançadas do mundo. E o país mais avançado da região deles, em termos de regulamentação empresariais e competição econômica. Na Bíblia são descritas detalhes das bênçãos econômicas prometidas pelo Senhor a Israel. Se você ver Deuteronômio capítulo 28, do 1 ao 14, você vai ver aí detalhes das bênçãos que Deus disse que Israel teria economicamente. A maioria das nações globalizadas hoje está ligada entre si por compromissos cruciais em quê? Na área financeira. Geralmente, a maioria das nações globalizadas elas assumem um compromisso um com o outro por causa das finanças. É exatamente nesse ponto que Israel exerce o seu poder influenciador. Porque se a nação que predomina economicamente, que é Israel, desenha o quadro financeiro mundial, então Israel ela consegue ter várias influências na economia mundial. Só para você ter uma ideia, ainda que Israel não tenha petróleo, Israel está estrategicamente localizado no Oriente Médio. Com o seu arsenal, o seu poderio militar, a sua força eficiente, a força aérea, tal, as armas que Israel tem, as bombas atômicas, ogivas nucleares, tal, prontas para serem detonadas, Israel poderia, se quisesse, Israel poderia destruir
as vias de embarque de petróleo na parte do oriental ali, do Mediterrâneo, no canal de Suez, no Golfo Pérsico, incluindo ali o Estreito de Hormuz, interferindo diretamente no destino da economia mundial. Se Israel destrói ali, então, se Israel destrói ali essas vias de embarque do petróleo nessas regiões, meu amigo, acabou ali a parte financeira ali. Ok, Flávio, a gente sabe que Israel ela é econômica, ela é importante espiritualmente, politicamente, economicamente e tal. Mas voltando para o Apocalipse, Israel passará pela grande tribulação descrita na Bíblia? Queridos, eu creio que sim. De fato, Israel terá um papel importantíssimo durante os dias da tribulação e da grande tribulação. Porque quando o anticristo chegar, um dos primeiros atos públicos será um acordo com Israel. Devido às condições humanas extremamente precárias nessa ocasião, fome, desemprego, insegurança, doenças, guerras, caos políticos, etc. O pacto proposto pelo anticristo será bem aceito por Israel. Então eu creio que Israel passará pela grande tribulação. Porque esse vai ser um dos primeiros atos do anticristo, formar um acordo com Israel. Israel vai aceitar esse acordo. Vai aceitar. Na verdade, os judeus, eles vão ter ali, naquele momento, eles vão sentir que estão tendo paz, segurança, prosperidade. Isso aí serão termos de aliança com esse líder diabólico que é o anticristo. Só que após 3 anos e meio, o pacto será rompido pelo anticristo. Essa questão de paz, segurança será rompido. Os juízos do Senhor virão com força sobre a terra e a humanidade. Os planos, as promessas, os projetos que Israel irá assinar, no caso, com o anticristo, não se realizarão. A partir desse ponto, o anticristo ordenará a caça e a aniquilação dos judeus no mundo inteiro. E Israel irá experimentar o que a Bíblia chama de angústia de Jacó. Então, Israel passará sim pela grande tribulação. Com certeza passará. Porque o anticristo a primeira coisa que ele vai querer fazer é exatamente um pacto com Israel, dizendo que vai trazer paz, segurança. Após 3 anos e meio, esse pacto será quebrado pelo anticristo, o juízo de Deus virá sobre a humanidade, e aí então o anticristo irá começar uma perseguição ao povo judeu, ao povo de Israel, para aniquilar os judeus da terra. Deus permitirá que o chicote do anticristo, como comandante geral aí da grande tribulação, puna Israel por causa dos seus pecados. Deus vai permitir que isso aconteça. E existem profecias nos evangelhos do livro de Daniel. Nos evangelhos e no livro de Daniel existem profecias específicas sobre Israel nesse tempo de aflição e angústia como nunca houve. Então, queridos, Israel também é importante no contexto bíblico profético. Na Bíblia estão registradas a presença e atividades de 260 profetas, todos judeus. O plano do Senhor para a humanidade inclui Israel como parte importante. A primeira profecia que aparece nas Escrituras, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, proclama a vinda do Messias, descendente de Abraão, da família de Davi, da casa de Jacó. Então, como nós podemos ver, todos judeus. Israel é de extrema relevância nas profecias bíblicas. Foi profetizado que o Messias, o Salvador, o Redentor, viria do povo de Israel. Então Israel é importante no contexto bíblico profético. Essa profecia que o Salvador viria de Israel se cumpriu literalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo redimir e salvar a humanidade. Muitas profecias abordam detalhadamente a vida de Israel. Sua origem, sua base familiar, seus relacionamentos políticos, sociais, religiosos. Então o futuro de Israel é bem claro nas profecias bíblicas. Apesar de toda a rebeldia,
de toda incredulidade, desobediência e rejeição por parte dos israelitas, tudo o que foi profetizado sobre Israel vem se cumprindo. Tudo. Jesus profetizou sobre os brotos da figueira, referindo-se às atividades proféticas do povo de Israel, como um sinal importante da segunda vinda do Senhor Jesus no fim dos tempos. Então, queridos, a gente pode concluir que Israel será salvo. Segundo as Escrituras, Israel será salvo. As promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. O apóstolo Paulo tratou desse assunto com muita prioridade, afirmando que todo Israel será salvo, lá em Romanos capítulo 11, versículo 26. Todo, na expressão de Paulo, significa o remanescente dos judeus que guardaram a palavra do Senhor e obedecerem a ela. Então, todo Israel será salvo. E a salvação de nós, os gentios, ou seja, os não-judeus, sabe por que ela ocorreu? Por causa da rejeição dos judeus em relação a Cristo. Lá em João capítulo 1, versículo 11 fala isso. A salvação, a nossa salvação dos gentios, que eu não sou judeu. O judeu será salvo. Os judeus serão salvos, aqueles que permanecerem, aqueles remanescentes, aqueles que irão adorar o Senhor, os judeus serão salvos, a nação de Israel será salva. Mas a minha salvação, a sua, ocorreu porque os judeus rejeitaram a Cristo. E durante a grande tribulação, os judeus conhecerão a verdade e serão salvos. Esta salvação terá um custo altíssimo, inteiramente diferente da manifestada durante o período da graça. Inteiramente diferente. Então, queridos, nessa oportunidade em que Israel irá passar por todos esses problemas, mais uma vez, e agora, com uma abrangência universal, envolvendo milhões de homens e mulheres, será cumprida a promessa feita pelo Senhor a Abraão, que ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é assim que nós seremos benditos. Por isso que eu disse que a salvação vem dos judeus, as bênçãos vêm dos judeus, porque Deus disse para Abraão: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estava incluindo a minha família, estava incluindo a sua família. E para finalizarmos, queridos, existem algumas profecias relacionadas ao futuro de Israel. A Bíblia descreve quase tudo sobre a nação de Israel. Antes de mesmo até da nação de Israel surgir, foi projetada por Deus e anunciada ao seu pai natural e espiritual, que foi quem? Abraão. Está em Gênesis capítulo 12. A verdadeira história de Israel está na Bíblia. A única fonte autorizada que descreve o futuro deste povo escolhido pelo Senhor está na Bíblia. Existem mais de 8.000 promessas de Deus registradas na Bíblia. E a maior parte delas inclui o povo judeu. E a gente pode ver algumas, que o povo israelita será reunido, formará uma nação, que o povo judeu reconstruirá o templo lá em Jerusalém, que o anticristo invadirá a Israel e profanará o templo, ou seja, várias profecias a respeito de Israel. E muitas delas já se cumpriram e outras estão se cumprindo. Para finalizarmos, eu gostaria de ler Ezequiel capítulo 38, versículos 7 e 8, que diz assim: prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos. Virás a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos os montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Amém. Glória a Deus, queridos, que o Senhor continue nos abençoando. Amados, nós falamos hoje sobre Israel. Concluímos então aqui a segunda parte, queridos, falando sobre Israel. Então, próxima semana, nós vamos falar sobre a Babilônia, tá bom?
Então não perca, não perca. Queridos, talvez assim você fique pensando, mas aí tem muito contexto histórico e tal, mas é porque a gente precisa entender um pouco também. Eu estou resumindo o máximo que eu posso, principalmente a parte histórica, tá bom? Mas que você continue acompanhando nossas aulas, compartilhando esses vídeos para que mais pessoas possam entender um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Amém e glória a Deus.